A aristocracia é o governo dos melhores, né? Isso é bastante descrito por Aristóteles. O Aristóteles e o Políbio são dois autores da antiguidade, são citados mais recentemente pelo Norberto Bobbio, né? A aristocracia é o governo virtuoso de poucos. O que é governo virtuoso? É o governo voltado para o bem comum. Qual é a forma degenerada do governo de poucos? É a oligarquia, né? E claro, quem não gosta do governo vai dizer que a aristocracia é uma oligarquia, né? As oligarquias, tarará, tarará. Às vezes tu vai olhar a tal da oligarquia feia, boba e malvada, e ela fazia um bom governo. Tinha, assim, claro que eventualmente você pode dizer, mas eles buscavam os próprios interesses, né? Mas nem sempre é isso que se verifica. Eles eram muitas vezes as pessoas mais ricas, mas enfim, os melhores não vão ser os melhores atletas, as pessoas melhores em matemática, não. Vão ser as pessoas melhores num sentido muito amplo, né? E que o sucesso material, sem querer ser muito puritano, né, ou calvinista, o sucesso material muitas vezes expressa, não necessariamente na segunda, terceira ou quarta geração, mas numa primeira ou segunda geração, ela expressa uma certa sabedoria, um bom senso, um certo equilíbrio, uma capacidade de negociar, né? E ao se verificar a crítica às aristocracias, não sobra nenhuma, né? Porque, enfim, sempre haverá críticos que dirão que os aristocratas são oligarcas, né? Que os aristocratas são plutocratas, que os aristocratas são parasitas, né? Se diz isso, por exemplo, dos servidores públicos. Se dizia na Revolução Francesa dos nobres, e antes da Revolução Francesa, a caminho da Revolução Francesa se dizia isso dos nobres e dos padres, né, do clero, né? E, bem, isso pode, de fato, descrever muitas situações. Por exemplo, hoje em dia nós vivemos numa democracia, nós vivemos numa aristocracia, numa oligarquia, numa monarquia ou numa tirania. São as figuras gerais, né? A única disputa aqui é que o Aristóteles ele não usava a democracia para caracterizar o governo de muitos virtuoso. Para isso ele usava o termo politeia e usava democracia para falar da forma degenerada. Platão e Aristóteles não curtiam muito a democracia, tá? Mas a aristocracia, ele diz, é o governo de poucos, os melhores. Ele diz que é o segundo melhor governo virtuoso. O melhor de todos seria a monarquia, ou seja, uma pessoa bem intencionada e razoável, inteligente, voltado para o bem comum, é a melhor das situações, pelo menos para Aristóteles, né? A aristocracia é bom, é menos ruim do que a politeia, que é a forma virtuosa do governo de muitos, mas que é muito confuso, né? Cada um tem uma opinião, eles têm maior dificuldade de chegar a um acordo do que uma aristocracia. Mas a aristocracia também tem menor capacidade de chegar a um acordo razoável, segundo Aristóteles e Políbio também, do que a monarquia. E, digamos assim, tem até uma piada, né, que diz o que é digamos assim, se os bichos fossem compostos por criador único ou por equipes, né, os resultados seriam diferentes. Digamos que uma equipe mesmo aristocrática de planejadores de bichos, né, tentando fazer um animal de 4 patas que desse para andar em cima dele e tal, eles criariam um bicho meio desengonçado como o dromedário, ou como o camelo, né? Já um único monarca ou deus, né, criando um bicho em cima de toda a sua sabedoria, sem ter que ficar, e põe mais isso, e põe uma corcova, e põe não sei o quê, sem precisar desse problema de muitas pessoas dando ideias, ele conseguiria criar o cavalo, né? Então, e o cavalo é um bicho muito mais bonito, né? Isso é uma bobagem em termos biológicos, porque eles são adaptados a ambientes diferentes. Mas a gente pode dizer também que a mula é melhor que o cavalo para algumas coisas. Isso aqui é só uma piada, tá? Mas a ideia é essa. A aristocracia, vista como um governo equilibrado, ela tem vantagens sobre a democracia, ou a politeia, como Aristóteles chama, porque ela tem menos pessoas, são pessoas mais ilustres, mais preparadas para aquilo, e o problema é que
sempre se pode dizer, mas eles estão buscando principalmente o bem comum ou os próprios interesses, né? E nós somos todos filhotes de Marx, concordando com ele ou não, em tudo ou não, a gente é marcado por essa perspectiva crítica, que não nasce com ele, né? Mas ela fica muito, digamos assim, é, azeda a partir de Marx, que é essa ideia de que os poderosos sempre estão explorando todos os outros. Então, segundo essa perspectiva, não existe aristocracia. E isso é um paradoxo, né? Porque quando tem as revoluções, o socialismo real sempre estabelece uma nobreza ou uma aristocracia que parece que muitas vezes também pode ser criticada como uma mera oligarquia ou plutocracia. Quando os regimes caem, quem é que fica rico nesse país? Enfim, não quero me estender muito, mas faço essa provocação. Nós, na verdade, na nossa tradição, quando a gente estuda, a gente faz os programas no canal de História, a gente tem a crítica à aristocracia luso-brasileira, atávica, histórica, desde a nossa formação, no Reino das Astúrias, né? Depois o Reino de Leão, depois o Condado Portucalense, o Reino de Portugal e, finalmente, a América Portuguesa e o Brasil. Bom, na verdade, até tinha uma crítica do Machado de Assis, né? Diz assim, poxa, eu não quero que saia a monarquia do Brasil, que não venha a república, porque será a aristocracia dos piores, né? O que virá, porque ele já antevia que a República seria. Claro que depois que veio a República, Machado de Assis, para sobreviver, ele esqueceu essa crítica e tal, foi ser presidente da academia e tal, acabou se dando bem com alguns dos primeiros presidentes, né? Mas ele era um monarquista justamente porque ele dizia, poxa, melhor alguém esclarecido como Dom Pedro II. Dom Pedro II encarnava essa figura desse monarca sábio, né? Esse monarca equilibrado. Os próprios gabinetes também do Império também passavam essa ideia de equilíbrio, nós tínhamos os parlamentos com muitos homens doutos, muitos homens letrados, o imperador incentivava isso e a própria dinâmica, o próprio voto censitário e tudo mais estimulavam isso. Não que desse bons resultados, também grandes resultados. São controversas as questões dos resultados. E às vezes é difícil também dizer se o resultado é resultado da governança ou resultado das circunstâncias. Um país às vezes depende. O país às vezes tem uma ótima governança e nem por isso prospera, porque as circunstâncias se tornam absolutamente desfavoráveis por conjunturas que não estão ao alcance do governante ou da classe governante, digamos assim, colocar. Então, no Brasil, nós não temos, na nossa tradição, uma tradição fortemente aristocrática, porque a nossa nobreza, seja a nobreza original, seja a nobreza que vem depois que se falar em nobres, ou seja, pessoas destacadas, ela é uma nobreza de serviço. A nossa fórmula é effectus por affectus, né? Que caracteriza a nossa economia das mercês. Então, e uma forte centralização na figura do monarca. Mas o monarca nunca pôde tudo. O monarca nunca foi realmente absoluto. Talvez João V seja mais absoluto por uma questão, mas porque as circunstâncias favoreceram que ele fosse absoluto. Mas outros tentaram desafiar, tentaram inovar até, o caso de Afonso VI, que tenta inovar com um primeiro-ministro muito bom, inclusive que era o Castelo Melhor, era um homem extremamente esclarecido, extremamente era o melhor do pensamento do seu tempo, o melhor do equilíbrio de governo do seu tempo, mas que passou a ser detestado porque ele, ao tentar implantar ideias novas num sistema velho, num sistema de equilíbrios de forças baseado nessas mercês, nessa nobreza de serviço, ele acabou desagradando a todos e sofreu um golpe de Estado em função disso. E foi derrubado do poder, junto com o rei, que foi preso, isolado. Tá? E nós tivemos João II, que tudo indica, foi talvez o melhor monarca da história de Portugal, foi uma pessoa de uma inteligência que a própria Isabel, que era adversária dele, dizia: eu queria ter um filho assim, queria ter alguém assim, eu ficaria muito feliz de ter alguém assim do meu lado, embora fossem adversários, mas um homem que fez, foi um visionário do seu tempo, foi um dos melhores governos, apesar do governo curto, e que acaba sendo, ao que tudo indica, envenenado, porque ele quer fazer valer sua vontade, e ao fazer valer sua vontade, ele acaba desagradando muita gente,
Então, o problema da história, da tradição brasileira é que você tem que, ao ter que equilibrar essas forças, você acaba tendo que ceder demais, você acaba tendo que. As coisas não andam, porque tudo está preso numa rede, numa teia, que ela é proveitosa, ela nos trouxe até aqui, ela nos deu um grande território, nos deu uma série de coisas boas, a gente não acha que tudo seja ruim, mas e foi o próprio sistema, como diz Antônio Manuel Espanha, isso era o sistema, sem isso não teríamos o que temos. Né? Foi a melhor fórmula para as circunstâncias que se nos apresentavam. Né? Isso também é importante ressaltar. Mas essa questão que você remete a Aristóteles, isso lembra essa história do governo dos melhores. Quando a academia, isso começa em Portugal no século XVIII muito forte, então o Rodrigo vai representar muito isso, representava essa ideia, não, os melhores são aqueles que têm uma melhor formação, que são mais intelectuais, que sabem mais, que têm mais acesso ao conhecimento, às novas modas, ao iluminismo, aos novos filósofos, à nova filosofia, o que há de novo, a nova governança. E essa nova governança, embora realmente Dom Rodrigo era um homem inteligentíssimo, um gênio, sem dúvida nenhuma, talvez mais do que o próprio Pombal, né? Mas essa elitismo, sentimento aristocrático, acadêmico, aristocrático de eu tenho mais cânones, eu tenho mais conhecimento, vocês são burros, eu sou inteligente, vocês são iletrados, eu sou letrado, esse estofo intelectual, essa coisa que Bonifácio, que era um pupilo de Dom Rodrigo, acaba reproduzindo no Brasil e acaba tendo efeitos também ruins, embora também fosse um homem inteligentíssimo, de absoluto talento, não discuto as qualidades dele. Eu discuto querer fazer dessas qualidades um elitismo. E isso contamina a academia brasileira e presentemente é muito forte. E aí Roberto da Mata explica, o Roberto da Mata é um antropólogo, ele explica que o socialismo, a gente já debateu isso aqui no programa sobre socialismo, o socialismo, tal como propõe o marxismo, o socialismo moderno, ele é uma reação aristocrática, é a ideia de que os burgueses não são os melhores, os burgueses herdaram, os burgueses tiveram sorte, os burgueses o governo dos ricos, e os ricos sempre serão odiados. Sempre vai ter também, o Schopenhauer chamava a atenção que, ao contrário da aristocracia, a oclocracia. A oclocracia é o governo dos mais comuns para baixo, né? O governo do populacho. O governo dos menos hábeis, né? Dos que deram errado, que viram a mesa e passam a governar, a ideia da oclocracia. O socialismo tem o apelo da oclocracia, vamos fazer com que os fracos deponham os fortes, mas na verdade todo o processo é comandado por pessoas que se acham fortes, por aristocratas, eles são uma reação aristocrática, e isso é bem claro na academia, nas pessoas que compõem a academia, as pessoas que têm uma formação muito forte, têm uma leitura, têm um conhecimento muito forte. Bom, mas espera aí, eu tenho muito mais conhecimento do que esses caras que estão ricos aí, dos caras que estão mandando, dos caras que têm o poder hoje. Então, vamos retomar o poder para a aristocracia, tirando essa meritocracia um tanto aleatória, que eles veem como aleatória, que é a meritocracia ligada ao mercado, a capacidade que você bem ressaltou, a capacidade de negociação, de equilíbrio, de gestão, que às vezes não depende de uma alma muito inteligente, de uma alma extremamente letrada, de uma alma extremamente com um QI muito elevado. Depende de uma pessoa que tem equilíbrio, que tenha inteligência emocional, que saiba conduzir, que saiba liderar, que saiba uma série de habilidades que estão ligadas no chamado capitalismo, no chamado economia de livre mercado, no Estado liberal, sistema liberal, ao mérito, a quem se destaca, a quem informa, a aristocracia no sentido do governo dos melhores, a quem se acaba impondo como melhores. E aí essa parte intelectual, ela acaba dizendo, não, melhores somos nós, porque nós temos mais formação, nós temos um QI mais elevado, então nós vamos derrubar esse sistema e nós vamos governar, nós seremos então a classe dirigente. E a classe dirigente, ela, por sua sapiência,
ela imporá que não haverá nenhuma interferência do populacho, não haverá nenhuma chance de oclocracia, não haverá democracia. E aí, como você diz, eles não eram muito simpáticos à democracia, justamente por isso, porque, bom, a nossa visão é de que nós sabemos, nós somos tão poderosos que nós podemos ser autocratas, nós devemos ser autocratas. Então aí eu me lembro dessa figura do Rodrigo, que é admirável. Eu gosto muito dele como um paradigma, porque ele era admirável, um homem que cultuava a ciência realmente, era um homem que tinha, ele contestava coisas que realmente tinham que ser contestadas, ele era um que viveu muito tempo lá na Itália também, gostava de ópera, gostava de, sim, um homem de refinamento dos gostos, né? E de uma inteligência, quando foi governador de Minas aqui, não, vamos resolver dessa forma, e era uma forma realmente inteligente, eureka, né? Mas que a partir do momento que ele passou a ter uma ascendência como governante, ele passou a ser uma espécie de primeiro-ministro, ele passa a ter esse desprezo tanto pela nobreza anterior, pela nobreza que se instituída, quanto pelo povo em si. O povo atrapalha meus planos. Não faz como eu gostaria que fizesse. No fim, a gente falou de todas as formas de governo estudadas por... No caso, a oclocracia, ela já é prevista, então, é o termo que o Políbio usa para caracterizar o governo pervertido, né, o governo degenerado de muitos. Então, ele usa democracia para a forma virtuosa, o governo de muitos, e usa oclocracia para a forma degenerada. Por que ele escolhe oclocracia? Porque oclos quer dizer multidão e cracia governo. Então, seria o governo das multidões meio enfurecidas, né, que não conseguem propor muita coisa. Elas são contra alguma coisa, elas não são muito de propor alguma coisa. A gente viu isso aqui no Brasil nas manifestações de junho de 2013, né, e que tiveram muitas consequências, né, até houve uma série de leis, digamos assim, moralizantes e que acabaram pegando os governantes da época, né, mas de maneira totalmente imprevista, né, pegou uns acontecidos ali que foram à tona em 2006 e aí em 2014, eu acho, aquilo explodiu. Mas o governo de poucos virtuosos, né, dos melhores, né, o governo voltado para o bem comum, não quer dizer que ele seja realmente dos melhores, né? O mais importante é que seja voltado para o bem comum. Tá? Então, o que vai caracterizar o aspecto virtuoso, seja em Aristóteles, seja em Políbio, não é que são as melhores pessoas, é que são poucos que, por alguma razão, têm acesso ao poder, porque são mais ricos, porque são mais inteligentes, ou porque são mais fluentes, né? São bons demagogos, por exemplo, né? Eu sempre brinco que o Péricles é um demagogo do bem, mas o termo demagogo vai se transformar em algo pejorativo, porque muitos demagogos davam ideias ruins e convenciam o povo, manipulavam através dos medos e preconceitos, e isso deu então ao termo já na Grécia um sentido pejorativo, depois de Péricles, pelo menos. Mas os aristocratas, eles serão bons governantes ou não serão ruins, não porque as ideias são boas, mas porque eles estão tentando buscar o bem comum. Essa seria a definição, né? E aí eu sempre brinco, né? Tá, vocês querem fazer a revolução. E quem serão os melhores que vocês vão apontar? Porque nós vivemos numa sociedade muito plural, com posições muito diferentes, até valores muito diferentes. É uma situação bastante diferente de uma cidade-estado grego, que é uma coisa muito menor, né, no qual muito menos gente pode participar da política. Basicamente, são cidadãos de família tradicional, não necessariamente ricos, né, mas de família tradicional, e em certo sentido um pouco ricos eles são, de fato, né? São as pessoas que têm escravos e que, portanto, podem se dedicar à discussão política, né? A participar das assembleias, né? Essa é a ideia da aristocracia, não, da democracia, que do nosso ponto de vista seria uma aristocracia. A democracia de Atenas
para nós teria cara de aristocracia. Por quê? Porque era uma fração razoavelmente pequena da A nossa população. presente também, né? Na nossa, nós temos a figura da democracia representativa, né? Então, se a gente pegar por quem são os governantes, são os grandes empresários e os políticos profissionais, é muito pouca gente, mas aí a restrição é muito maior, né? Se a gente incluir todo mundo que pode votar, aí é uma coisa infinita, né? E não é de modo alguma aristocrática nem oligárquica, realmente é todo mundo, né? Mas isso a gente poderia discutir, então, a democracia ou a politeia em outro programa. Mas só para situar a aristocracia dentro dessas situações. O governo formal pode ser uma democracia ou até uma monarquia, porque tudo, no final das contas, mostrou que o absolutismo sempre foi um ideal, né? Mas o governante supostamente absoluto, ele tinha que negociar com... E no caso, o absolutismo, ele é principalmente... No nosso caso, o tempo todo. No nosso caso, o tempo todo. Ele tinha que negociar o tempo todo. Aí se diz, João V foi absoluto por quê? Bom, João V ele teve acesso ao dinheiro de tal forma e ele soube governar de tal forma, ele soube anular essas pressões de tal forma, por uma questão conjuntural, que ele foi realmente uma exceção, mas ele é uma exceção, não é a regra. O absolutismo, no seu momento histórico, ele em grande medida vai ser já um fenômeno da ascensão, não tanto de nobres, mas de burgueses, que meio que dão um balão na nobreza. Então, é uma coisa difícil, às vezes, do leigo ou dos meus alunos entenderem que o absolutismo não é um monarca que tem poder absoluto real, de fato. É um monarca que, com um acordo com parte da nobreza e com parte importante da burguesia, dá um balão no baronato, pelo menos, nos pequenos nobres, ou nos nobres que têm mais nome do que poder. Que é o caso tanto do pombalismo quanto de Rodrigo Coutinho. A gente já discutiu, né, que o modelo português nunca foi assim feudal, os barões nunca tiveram lá muita importância. Não nesse sentido de senhor feudal. Era mais uma nobreza mais alta, que tinha mais controle sobre, inclusive, outros nobres e tal. Isso seria... E também tinha, não sei bem a partir de quando, não tinha um caráter hereditário tão forte, era mais uma nobreza de serviço, como tu muito destaca, estaria mais próximo da nossa noção de servidor público. E realmente é bem nesse sentido. Até a tradição do, o servidor público no Brasil ou em Portugal se sentir como uma espécie de nobre não é novidade, é quase que a regra, é a história do nosso serviço público, só que em certo momento, além de outras condições, havia uma certa exigência de que o sujeito não tivesse trabalhado com as próprias mãos, não tivesse pego no pesado, né, que não fosse comerciante, às vezes se aceitava. O viver à moda da nobreza não poderia ser comerciante nem ter feito nenhum ofício mecânico. Na Grécia Antiga, isso não é muito claro. A princípio eles têm escravos, né, mas muitas vezes... né? Em Roma aquela coisa, em Roma há uma condenação ao comércio. Aliás, Platão foi dos poucos que defendeu os comerciantes, né? Porque muitos filósofos eram contra o comerciante, como o comércio aviltava a inteligência, o homem não podia ser inteligente em praticar o comércio. Mas, na verdade, quem detinha o poder político em Roma, quem entendia o poder político, acabava fazendo comércio também, embora não fosse visto como comerciante, enquanto que os comerciantes que eram só comerciantes eram mal vistos, era visto como, quer dizer, aquela questão da burguesia que não pertence à aristocracia, a burguesia menor, essa burguesia... Os novos ricos. Exato. Porque eles não têm a fineza da riqueza tradicional, né? Então, aristocracia é um termo que às vezes é usado como sinônimo de oligarquia, tá? Em Aristóteles, em Políbio e em outros, aristocracias são pessoas, de certa maneira, nobres. E o governo, aristocracia, Aristóteles e Políbio vão dizer, é aquele governo de poucos, os melhores, que por coincidência são os mais ricos, e que visam no seu governo o bem comum.
E hoje, como isso se aplicaria? Hoje não tem como aplicar, porque nós somos muito diversos, nós temos opiniões muito polarizadas. Consenso entre nós, contemporâneos, é uma coisa muito difícil, muito rara, às vezes é fingida, né? As pessoas têm medo e elas fingem que concordam com alguma coisa. As pessoas até acreditam que concordam com aquilo, mas qualquer um que faça qualquer coisa pode ser criticado, pode ser enxovalhado como ele está buscando enriquecer, ele só se interessa pelo próprio poder ou pelo próprio narcisismo, também é uma outra acusação que se fazia na antiguidade, se faz até hoje, né? O Alcibíades, né, é uma figura fantástica nesse aspecto. Mas a aristocracia, ela seria basicamente uma força que está sempre existindo. Assim como a democracia, ou a democracia, pelo menos hoje em dia, ela tem um sentido de que, olha, se tu abusar muito da paciência da população em geral, ela pode reagir. E aí é ruim, é ruim para todos, até mesmo para ela. Ou seja, deixar as coisas se resolverem pela população é quase que um convite para uma disrupção muito grande e também um espaço para demagogos, né? Por isso que talvez a figura do demagogo ela é muito interessante, porque o que é demagogo? É aquele que sabe conduzir o povo. Por que o termo ganhou um sentido pejorativo? Se o Péricles era um demagogo do bem, por que o termo ganhou um sentido tão pejorativo? Bom, por que Péricles era um demagogo? Por que eu digo que Péricles era um demagogo? Porque ele não tinha poder direto, ele não dizia, vamos fazer isso, e as pessoas tinham de obedecer. Ele não tinha esse poder. Mas ele era reconhecido, ele era um grande general, ele era uma pessoa sensata. Quando discursava, ele convencia as pessoas e ele dizia, olha, quem decide é o povo, mas eu acho que vocês deveriam fazer isso, isso e isso por tais e tais razões. E as pessoas diziam, tem razão, e faziam, né? E votavam a favor. Então, ele não tinha o poder de mandar as pessoas fazer, ele tinha o poder de convencer as pessoas a fazer. Mas Péricles era Péricles, tem gente que critica Péricles, com razão, nem tudo que ele propôs foi uma boa ideia, ou pelo menos boa ideia não deu certo, mas o fato é que muita gente tenta manipular a população, dizendo que os outros são feios e malvados. O problema de realmente se depender das posições da população diretamente nas decisões políticas é que elas são quase que certamente, por isso numa sociedade complexa como a nossa, vítimas fáceis, quase que garantidas de demagogos. A população que não tem tempo para se inteirar dos fatos, que não tem tempo para se inteirar dos detalhes técnicos, às vezes, das soluções muito complicadas. Por exemplo, a barragem de Belo Monte. Eu não sei se eu sei dizer se vale a pena ou não. Eu recebi tantas informações tão conflitantes que eu penso, não sei. Eu na época dizia assim, pelo que eu entendi, não tem problema nenhum, mas ao mesmo tempo não faz sentido, só se justifica se fizer um monte de barragem. E aí é justamente o que eles estão dizendo que eles não vão fazer, que são barragens de pequenos reservatórios que teriam menor impacto ambiental. Conclusão, ela funciona de vez em quando, porque o reservatório é muito pequeno. Então teria de fazer um monte. Eu digo assim, me parece que é um pé na porta, é aquele pé que o vendedor põe na porta para que a pessoa não possa fechar a porta. E depois ele fica insistindo, não teria 2 minutos, meia hora. A população em geral tem condições, eu tenho condições de me inteirar sobre uma questão dessa, eu teria que parar não sei quantas horas da minha semana e estudar aquele assunto. Eu acho que às vezes nem os deputados fazem isso, ou talvez eu tenha certeza que eles não fazem isso, né? Eles fazem outras análises e ficam realmente muitas horas. Eu estudei a questão toda do potencial elétrico hidrelétrico brasileiro. Estudei e quantas horas levou? Bastante, mas é isso que eu estou tentando dizer. Eu consigo compreender Belo Monte tranquilamente. Para entender um problema desses,
tu precisa estudar muitas horas, eventualmente tu precisa de algum conhecimento de matemática, pelo menos, que a maioria das pessoas não tem. São decisões complexas. E aí a tragédia final. As pessoas que tomam essas decisões, elas também não entendem. Os critérios que elas muitas vezes usam não é o se vale a pena ou não vale a pena. Segundo as más línguas, né, quanto eu vou ganhar com essa transação. Não precisa ser ilícito, pode ser uma forma lícita de ganhar, mas ele está verificando o que ele vai ganhar de votos, de prestígio, né? Eu não estou nem entrando no mérito de que haja corrupção. Talvez esse desvirtuamento dos objetivos já seja por si só uma forma grave de corrupção. Mas eu não estou falando daquela corrupção mais mesquinha, e que é bastante comum, da pessoa receber uma comissão ou receber uma vantagem, pode ser ou não pecuniária, para aprovar ou não um projeto, ou para defender, ou para indicar alguém para participar da comissão. E isso não é só no Brasil. Então, a gente pensa que vive numa democracia, o número de pessoas envolvidas nas decisões ela é muito pequena em relação ao tamanho da população. A maioria das pessoas não sabe no que está votando. Alguns dos que votam com poder de representação também não entendem os detalhes técnicos, eles entendem os detalhes políticos, e quando eles discutem, e a gente está gravando, eles dizem, não, mas isso aqui não é uma discussão técnica, é uma discussão política, e dizem isso com um certo orgulho. Então, eu não sei, eu chamaria isso de uma oligarquia, né, com um afunilamento muito maior do que o que talvez Aristóteles, Políbio, ou Schopenhauer, ou Maquiavel ou Hobbes, que o Hobbes defendia uma espécie de absolutismo perfeito, né, que não existe. Mas a ideia de um governo que tem que negociar um número concentrado de pessoas com bastante poder e informações, né, eventualmente com uma figura monárquica ou presidencial, e eventualmente utilizando uma consulta à população, isso é basicamente uma aristocracia que, como a gente não chega a um acordo se eles estão voltados para o bem comum ou não, a gente chama um pouco de nojinho de oligarquia.